Turma, nessa questão você vai ter que analisar opção por opção, a gente vai fazer alguns desenhos e ver se o negócio está verdadeiro ou falso. Primeira frase, na eletrização por atrito, ambos inicialmente neutros eletricamente ficam eletrizados com cargas de mesmo sinal? Então vamos relembrar uma figurinha. Se eu tiver aqui, por exemplo, um bastão e um pano, se eu esfregar um no outro, por exemplo, vamos chutar que o bastão vai sofrer uma perda de elétrons. Se ele perder elétrons, ele tem que ficar positivo. Estou chutando que ele está perdendo 3 elétrons. Se o bastão perder 3 elétrons, então o paninho aqui vai ter que ganhar 3 elétrons. Então essa frase ela já está fora, porque tem que ter, na verdade, sinais contrários. Então, falso. Segunda frase. Na eletrização por atrito, um deles, inicialmente neutro eletricamente, cede prótons ao outro que fica positivamente eletrizado. Aqui você já está calejado de tanto que a gente fala em sala de aula. Nunca há transferência de prótons. O movimento é exclusivamente de elétrons, então não tem nem o que discutir aqui. Falso. Terceira frase. Na eletrização por contato, um deles previamente eletrizado cede ou retira elétrons de outro inicialmente neutro eletricamente. Vamos desenhar isso aqui. Vamos chutar que eu tenho aqui um corpo positivo. Se eu encostar nele um corpo neutro, você tem que lembrar que um corpo neutro tem um número de prótons igual ao número de elétrons. O que poderia acontecer aqui é, por exemplo, um elétron aqui passar para cá, neutralizando apenas essa carga positiva. E o que eu teria aqui? Um corpo que era positivo vai continuar positivo, com mais 4. E esse corpo que era neutro, agora vai ficar positivo. Lembrando que esse positivo cancela com esse negativo e sobrou esse positivo aqui, mais 1. Que a gente observa então que as cargas ficaram de mesmo sinal e houve uma transferência de elétron. Tá bom. Ô Jax, mas e se fosse o oposto? E se a esfera estivesse negativamente eletrizada? Se eu encostar um corpo neutro nele, o que vai acontecer? Esse é o desenho que você está mais acostumado. Porque, na verdade, como aqui tem um excesso de elétrons, esse excesso, parte dele, por exemplo, vai vir para cá, ó, de forma que esse corpo que era negativo vai continuar negativo, só que menos do que antes. Ele tinha menos 5, ficou com menos 4. E esse cara que era neutro passou, ganhou um elétron, menos 1. O que importa é que houve uma transferência de elétrons. Voltando para a frase, o que ocorre é alguém cede ou retira elétrons de outro inicialmente neutro eletricamente. Então isso é verdade. Quarta frase. Na eletrização por contato, o corpo que estava eletricamente neutro fica eletrizado com carga de mesmo sinal daquele que o eletrizou. Já tem as duas figurinhas que eu fiz aqui para você. Verdadeiro. Quinta frase. Na eletrização por indução, o corpo induzido que estava inicialmente neutro eletricamente fica eletrizado com carga de sinal contrário do corpo indutor previamente eletrizado. Então vamos fazer a figurinha. Imagine que eu tenho aqui um bastão positivo. Aí eu vou aproximar dele uma esfera que é neutra. O que o bastão positivo vai fazer? Vai atrair elétrons aqui para o lado esquerdo. E se os elétrons são atraídos, vão faltar elétrons do lado direito. Lembrando que esse cara, do jeito que eu desenhei, continua neutro, porque o número de prótons é igual ao número de elétrons. Pois bem, e como é que eu vou eletrizar esse objeto? A gente coloca o fio terra. E aí o que vai acontecer? Esse bastão é positivo, ele quer atrair esses elétrons para cá. A gente sabe que nesse caso vão subir elétrons da Terra, vão neutralizar esse lado positivo e essa esfera que era neutra passou a ser o quê? Negativa. Então no final das contas, eu tenho um bastão positivo. Se eu vier aqui cortar o fio terra e depois eu pego esse bastão e coloco ele lá longe, nós teremos a esfera com um sinal negativo, sinal contrário ao do corpo que estava provocando a indução. Então essa frase ela é verdadeira. Um abraço.